Fala, galera do segundo ano, tudo bem? Professor Sidney, professor de Química. Essa semana vamos retomar toda essa matéria de isomeria. Inclusive, a professora Tati pediu para dar um apanhado geral dos 3 casos de isomeria. A isomeria plana, a geométrica e a óptica, de uma forma mais resumida. Fechou? Então, olha só. Primeiro, iso igual meros fórmula. Portanto, isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. E quando você fala nessa isomeria, existem 2 grandes casos. A primeira isomeria é a chamada isomeria plana, ou também chamada de isomeria constitucional. Esse nome é bonitinho, hein? Isomeria plana ou isomeria constitucional. Eu vou montar um esqueminha bem prático para vocês estudarem. Quando eu falo na isomeria plana, eu tenho que fazer comparação de cadeias. E como é que isso vai funcionar? Detalhe. Se esses compostos apresentarem a mesma função, você pode ter 3 casos de isomeria. Então, primeira coisa que você analisa, olha, os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, perfeito. Agora, se eles apresentarem, além da fórmula, a mesma função, ou você vai ter isomeria de cadeia, ou vai ter isomeria de posição, ou vai encontrar uma isomeria chamada metameria ou compensação. Qualquer uma das duas resolve aqui. Primeira parte do resumo. Se vocês perceberem que as cadeias da comparação têm a mesma função, ou é isomeria de cadeia, ou é posição, ou é metameria. Para ter isomeria de cadeia, o que você acha que vai mudar a cadeia? Uma aberta, outra fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homo e heterogênea. Caso você perceba que troquem as posições, a isomeria de posição troca a posição da dupla, da tripla, do grupo OH, do grupo C dupla O. Agora, um cuidado. Quando você tem metameria, existe uma palavra-chave. E a palavra-chave para diferenciar a isomeria de posição é a presença de heteroátomo em cadeias heterogêneas. Na dúvida, volta um vídeo da semana passada, lá com todos os exemplos possíveis, para você compreender bem. Mas veja bem, mudou a cadeia, mudou a posição da dupla, da tripla, da função, posição. Agora, se mudar a posição do heteroátomo em cadeias heterogêneas, eu tenho metameria ou compensação. Agora, caso você perceba que as funções são diferentes, você vai ter apenas 2 casos de isomeria. 2. Então, a isomeria plana ou constitucional vai ter o seguinte: se você tiver funções diferentes, ou é isomeria de função, quando trocam as funções, ou é uma isomeria chamada de tautomeria. E aí vem a dúvida, professor, como é que eu vou saber como é que eu sei se é a isomeria de função ou tautomeria? Lembra que para ser tautômero, eu preciso ter um enol, e esse enol ou está preso com aldeído, ou ele vai estar preso com uma cetona. E aí você pode encontrar as chamadas isomerias aldoenólica ou cetoenólica. Aldo de aldeído com enol, ceto de cetona com o enol. Essa é a isomeria plana, que você tem aí a sua comparação. Bom, só que, além da isomeria plana, existe uma outra isomeria, vou colocar aqui embaixo, que é a chamada isomeria espacial. Isomeria espacial. Essa isomeria espacial, ela também pode ter um nome, ela pode ser chamada de estereoisomeria. Qualquer um dos nomes pode ser aceito aqui. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Na isomeria plana, eu comparo
na isomeria espacial, como o nome já diz, você vai ter mudança da composição espacial, da posição espacial. Existem duas isomerias que vocês podem mexer. A primeira, ela é chamada de isomeria geométrica, e há muito tempo atrás ela poderia ser chamada de isomeria cis-trans. Cis-trans. Na realidade, hoje já tem uma pequena atualização para essa isomeria geométrica ou cis-trans. Primeiro, como é que eu vou saber se um composto orgânico tem ou não tem isomeria geométrica? Aí o que vai entrar? Vai entrar as chamadas condições. Condições. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar a minha vida. E é de vocês, obviamente. Para que um composto orgânico tenha isomeria geométrica, eu preciso ter duas situações. Ou a minha cadeia vai ser aberta, deixa eu colocar aqui, ó, em cadeia aberta, ou eu posso ter isomeria em cadeia fechada. Posso ter nos dois casos. Tá, mas professor, como é que eu vou saber quando e como que uma cadeia aberta vai ter isomeria geométrica? Agora um pouco de teoria. Para ter isomeria em cadeia aberta, ele precisa ter dupla ligação, e além da dupla ligação, eu preciso ter ligantes. Eu vou fazer esquema aqui, ó, diferentes em cada carbono de dupla ligação. Para que um composto tenha isomeria geométrica, é necessário que a cadeia aberta tenha dupla ligação e, além da dupla, cada um dos carbonos tem que ter ligantes diferentes. Ligantes diferentes. E na cadeia fechada, eu preciso de pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Essa é a ideia da isomeria em cadeia fechada. Sabe aquele processo, tem uma linguagem popular, tem um dito popular que fala assim, eu não entendi, quer que eu desenhe? Talvez aqui fica mais fácil, quer ver? Professor, como é que eu vou saber quando que uma cadeia aberta tem isomeria geométrica e quando que a cadeia fechada? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar 2 cadeias aqui em cima. Então, eu vou colocar, primeiramente, esse carbono nessa coloração preta, e eu vou colocar um outro carbono aqui, ó, na coloração vermelha. Essa é a primeira condição, que haja dupla ligação. Porém, nesse carbono preto, eu vou colocar um R1 e na outra ligação, um R2. E nesse carbono vermelho, eu vou colocar um A1 e vou colocar um A2. Reparem, para que uma cadeia aberta tenha isomeria geométrica, eu preciso da dupla, e cada um desses carbonos tem que ter ligantes diferentes. Só que tem uma condição. O R1 tem que ser diferente do R2, e o A1 tem que ser diferente do A2. Essa é a ideia para você ter uma isomeria geométrica em cadeia aberta. Tá, professor? E na cadeia fechada? Na cadeia fechada, você pode utilizar o seguinte princípio. Eu só vou colocar os símbolos aqui, ó. Vou deixar novamente esse carbono preto aqui, ó, onde eu vou colocar um R1 e um R2, e aí eu vou destacar esse carbono vermelho. Esse carbono vermelho eu vou colocar um A1 e vou colocar um A2. Para que uma cadeia fechada tenha isomeria geométrica, é necessário que pelo menos 2 carbonos do ciclo tenham ligantes diferentes. O R1 tem que ser diferente do R2 e o A1 tem que ser diferente do A2. Isso é o desenho que você teria que ter numa cadeia carbônica para que aconteça a tal da isomeria geométrica. Esses são desenhos. Então, olha só. Para que aconteça isomeria geométrica em cadeia aberta, dupla, mais ligantes diferentes em cada carbono, e na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Essa é a ideia. Os desenhos estão aqui. Se você não entender teoria, quer que eu desenhe? Está aí, está desenhado no processo. Tá, professor? E como é que eu vou saber como é que são os isômeros dessa isomeria? Então, vamos lá.
Quando você for mexer com essa isomeria, vamos pensar no seguinte. Temos as condições, como é que eu vou chamar? Deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Os tipos de isômeros. Tipos de isômeros. Da isomeria geométrica, obviamente. Aí você vai encontrar um isômero chamado cis e outro isômero chamado trans. Agora, não sei se a professora Tati chegou a atualizar esses sistemas. Há um tempo atrás, o isômero, aliás, a palavra cis significa mesmo lado, e o isômero trans significa lados opostos. Lados opostos. Esse é o significado do cis e do trans. Cis significa mesmo lado e trans, lados opostos. Só que o que está no mesmo lado e está nos lados opostos? Há um tempo atrás, isso aqui era feito da seguinte maneira. Quando os ligantes mais leves estiverem no mesmo lado do plano, é um cis. Se os ligantes mais leves estiverem em lados opostos do plano, é um trans. Cis está no mesmo lado, trans está em lados opostos. Só que o problema, hoje nós temos uma atualização desse sistema. Esse isômero cis, ele vai ser chamado de isômero Z, e o isômero trans, ele vai ser chamado de isômero E. Hoje, no lugar do cis-trans, você tem a isomeria Z. Z para o cis e E para trans. E qual que foi a mudança? Mesmo lado e lados opostos. Se tiver massas, as menores massas no mesmo lado cis, se eu tiver em lados opostos, é trans. Dá até para fazer um pequeno detalhe, deixa eu colocar aqui, ó, com os dedos, a dupla ligação. Quando os ligantes mais leves estiverem ou os dois para cima ou os dois para baixo, é um cis. Esse é o cis. Agora, se você tiver um ligante para cima e outro para baixo, lados opostos do plano, é um trans. Se tiver assim, ou os dois para cima ou os dois para baixo, é cis. Se você tiver um para cima e um para baixo, é trans. Só que tem um detalhe. Hoje, não é mais a massa que você vai utilizar. Hoje, nós temos um critério chamado maior número atômico, o maior. Então, quando você perceber que os ligantes dos seus carbonos são totalmente diferentes, hoje o critério se dá pelo maior número atômico. Tanto para o cis quanto para o trans, a nomenclatura antiga, como para o Z e para o E, que é a nomenclatura nova. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Vamos imaginar que você tenha esse composto aqui, ó. Vamos colocar um OH aqui para cima, um CH3 para cá, aí eu vou colocar um hidrogênio aqui para cima e vamos colocar um BR aqui, ó, só para você compreender a ideia desse sistema. Esse isômero que eu acabei de comentar, repare que ele tem a dupla, esse carbono, os dois ligantes são diferentes, esquece ele agora. No outro, eu tenho hidroxilo e carbono, os dois ligantes são diferentes. Professor, como é que eu sei esse tal de plano? Esse plano vai funcionar assim, ó. Você vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla ligação, pelo meio. E aí você analisa o seguinte, ó. Nesse carbono, o hidrogênio tem número atômico 1 e o bromo tem número atômico 35. Obviamente, esse bromo vai ter a maior prioridade. No outro carbono, o oxigênio tem número atômico 8 e o carbono tem número atômico 6. Você sempre olha o primeiro átomo que está preso ao carbono. Como o oxigênio tem o maior número atômico, repare, aonde que estão os ligantes de maior prioridade? Eles estão em lados opostos do plano. Esse isômero seria o antigo isômero trans, mas na atualidade ele vai ser o chamado isômero... Eu até vou colocar aqui, ó, isômero trans. Eu vou deixar ele no parênteses, porque ele não existe mais. Hoje é o chamado isômero E, em que os ligantes de maior prioridade estão em lados opostos do plano. E o que é essa prioridade? O maior número atômico. Tá, professor, e como é que é o outro? Vou fazer um aqui embaixo ainda, aqui, viu? Para ficar mais fácil para você ilustrar.
Vamos imaginar que aqui em cima eu vou colocar um CH3, aqui embaixo eu vou colocar, vamos colocar um hidrogênio aqui, aí nessa ligação eu vou colocar um OH, e aqui embaixo eu vou colocar, vamos colocar aqui, ó, um NH2. Pronto, só para entender a lógica desse sistema. Esse isômero que eu montei, ficou um pouquinho torto, mas não tem problema. Esse isômero é um isômero cis ou trans, Z ou E. Como é que você vai descobrir isso? Passa um plano imaginário pelo meio da dupla ligação, e aí você analisa. Primeiro, entre o carbono 6 e o hidrogênio 1, qual tem a maior prioridade? O carbono. Entre oxigênio 8 e o nitrogênio 7, quem tem a maior prioridade é o oxigênio. Repare, em quais lados estão os ligantes de maior prioridade no mesmo lado? Se ele está no mesmo lado, significa que ele é o chamado isômero, vou colocar no parênteses aqui, ó. Ele é o isômero cis, mas como esse cis foi atualizado, hoje você vai ter o chamado isômero Z, porque os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano. É assim que você vai mexer com esses isômeros quando for a isomeria geométrica. Deixa eu só para retomar antes de dar continuidade. Quando eu falo em isomeria espacial, obviamente as moléculas têm diferentes condições espaciais, diferentes situações espaciais. Aí eu tenho a isomeria geométrica, em que eu tenho dupla ligação, mais ligantes diferentes para a cadeia aberta, e se for uma cadeia fechada, eu tenho que ter pelo menos 2 com ligantes diferentes. Como que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Antigamente era cis-trans, cis mesmo lado, trans lados opostos. O Z e o E permanecem. Z mesmo lado, E lados opostos. Só que agora a prioridade se dá pelo número atômico. Professor, eu vou ter que decorar isso? Lógico que não. Aí a questão vai fornecer os números atômicos ou você vai ter uma tabela periódica para consultar. Ponto. Está aqui os meus exemplos, mas eu queria deixar toda a minha matéria de isomeria num quadro, inclusive para depois você deixar registrado para ficar mais fácil fazer os seus estudos. Então, dentro da isomeria espacial e estereoisomeria, existe a isomeria geométrica e existe também a chamada isomeria óptica. Isomeria óptica. E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados especiais. Isomeria óptica é a parte da química orgânica que estuda os compostos que desviam o plano da luz polarizada. Primeira pergunta, o que você entende por luz polarizada? Aquela que vibra em um único plano, que tem apenas um único comprimento de onda. Tá, professor, e como é que eu vou saber se um composto vai ou não vai desviar o plano da luz polarizada? Entramos com a matéria. E aí a matéria, ela envolve uma condição, só uma. Que bacana, olha só. E para que a molécula tenha isomeria óptica, você precisa ter, vou colocar aqui, ó, que essa molécula ela tem que ser assimétrica. Assimétrica. Essa é a condição para uma molécula, espacialmente falando, tenha isomeria óptica, ou seja, ela tem que ser assimétrica. Então, professor, não me ajudou muito, não. Como é que eu vou saber no papel, em dois eixos, que não é espacial, se aquela molécula é assimétrica ou não? E aí tem duas situações. A primeira situação é você caçar um tal de átomo quiral. Átomo quiral. Professor, o que é um átomo quiral? Átomo quiral é um átomo que tem 4 ligantes diferentes. Para que aconteça isomeria óptica, é necessário a presença de um átomo quiral. Geralmente, na química orgânica, é um carbono quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes, mas eu posso encontrar fósforo quiral, que tem 4 ligantes diferentes. Posso encontrar, inclusive, outros elementos, mas o que me interessa é o átomo quiral, que tem 4 ligantes diferentes. Mas só para evitar confusão, existe uma outra
outra definição, que é o chamado derivado alênico. Esse derivado alênico é um composto que apresenta duas duplas ligações e 2 carbonos de dupla na ponta. Então, cuidado. Nem todo composto óptico tem carbono quiral. Nem todo composto óptico tem carbono quiral. Mas se o composto tiver o carbono quiral, aí sim ele tem a tal da isomeria óptica. Primeira parte importante. O que é necessário caçar num composto para ele ter isomeria óptica? O tal do átomo quiral, que na realidade grande parte do sistema é o carbono quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Pois bem, e se a sua cadeia tiver um carbono quiral, só um? Se ele tiver um carbono quiral, ele vai ter um conjunto de 3 isômeros. Se vai ter um que desvia o plano da luz polarizada para a direita, ele é chamado de isômero destrógeno. Quem escreve com a mão direita é uma pessoa destra, portanto, destrógeno, giro para a direita. Quem escreve com a mão esquerda é uma pessoa sinistra, se pensou canhota, né? Mas é uma pessoa sinistra. Seria um exemplo sinistrógeno, mas a palavra fica muito grande, a gente continua no latim com o levus, que inclusive derivou a palavra inglesa left, portanto, left vem de levus, que significa esquerda. O segundo isômero que eu vou encontrar é o chamado isômero levógeno, e ainda vai existir um que não desvia o plano da luz polarizada, que é chamado de racêmio. Para cada um carbono quiral, eu vou encontrar um destrógeno, um levógeno e um racêmio, que é importantíssimo isso aqui também. Vou subir um pouquinho aqui, tá? Esse destrógeno e levógeno são chamados de isômeros ativos, enquanto que esse racêmico ele é considerado inativo. E agora fica um cuidado. Se a questão vier assim, determine quantos isômeros vão estar presentes em uma cadeia que tem um carbono quiral. Se ele falar em isômeros ópticos, só 2, o destrógeno e o levógeno, porque o racêmico não é isômero óptico, ele não desvia, portanto, não é considerado como tal. E esse racêmico, na realidade, ele é obtido quando você pega 50% do destrógeno mais 50% do levógeno. Seria mais ou menos assim. Se eu pegar a minha mão direita e puxar com a minha mão esquerda, repare que as forças, elas se anulam. E se as forças se anulam, eu vou ter o racêmico. Tá, professor? E se a cadeia tivesse mais de um carbono quiral? Boa pergunta. E aí, para fechar o meu quadro e essa revisão, para mais de um carbono quiral. Para mais de um carbono quiral. Aqui nós vamos usar uma pequena equação matemática, só para entender a lógica aqui, ó, eu vou fazer uma divisão. Como é que eu vou calcular os isômeros ativos e como que eu vou calcular os inativos? Então, olha só, se eu tiver um carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racêmico. Agora, se eu tiver mais de um carbono quiral, como é que eu vou calcular a quantidade de ativos? Moleza, você vai utilizar a seguinte expressão: 2 elevado a n, ou 2 elevado a x, 2 elevado a y, não faz diferença. Em que esse n é o número de carbonos quirais. 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais ou assimétricos. Por exemplo, vamos imaginar que a cadeia tenha 3 carbonos quirais. 3. 2 elevado à terceira vai dar quanto? Peraí. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, significa que eu vou ter quantos isômeros ativos? 8 ativos. Tá, professor? E para calcular os inativos ou os racêmicos? Na realidade, até tem uma expressãozinha, que é 2... Eu vou colocar aqui, ó. Para você calcular os inativos, 2 elevado a n menos 1. Só que eu não me preocuparia com essa segunda formulazinha, não. Para você calcular os racêmicos ou inativos, sempre a metade dos ativos.
Se eu tenho 2 elevado à terceira, que são 8, quantos inativos ou racêmicos eu vou encontrar? A metade, 4. Professor, mas sempre vale, sempre, quer ver? Se você tiver uma cadeia com 5 carbonos quirais, 5, 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2 dá 32. Se você tiver 5 carbonos quirais, eu vou ter 32 isômeros ópticos, e mais a metade de 32, 16, que vão ser inativos ou racêmicos. E aí fica fácil fazer a contagem. Então, olha só, fazendo mais um resuminho só para fechar essa nossa revisão. Na isomeria óptica, existem diferentes disposições espaciais, diferentes. Existem 2 casos de isomeria espacial, a geométrica, que para a cadeia aberta você vai ter que caçar a dupla mais os ligantes diferentes em cada carbono de dupla. E se a sua cadeia for fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Como é que eu chamo os isômeros da geométrica? Antigamente era chamada de cis-trans, cis mesmo lado, trans lados opostos, mas antigamente o critério em base era a massa. Elementos mais leves ou grupamentos mais leves no mesmo lado, cis, e em lados opostos, trans. Só que o problema é que existem alguns grupamentos que têm a mesma massa e empatavam, e dava problema. Hoje, trocamos para a isomeria Z. O Z para o cis, o E para o trans. Só que hoje, o que é o critério do processo da isomeria é o número atômico. Aqueles lados onde você tem o maior número atômico, se eles estiverem no mesmo lado cis, em lados opostos trans. E a isomeria óptica é aquela que estuda os desvios da luz polarizada. Para a condição, a molécula tem que ser assimétrica. E para ser uma molécula assimétrica, ou você vai atrás do átomo quiral, que geralmente é carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes, ou eu posso ter, numa remota hipótese, um derivado alênico que não tem carbono quiral, mas a molécula é assimétrica. Para cada um carbono quiral, um para a direita, destrógeno, um para a esquerda, levógeno, e um que não desvia, que é o chamado de racêmico. E aí, aquele que destrógeno e levógeno são ativos, racêmicos, eles são inativos. E se você tiver mais de um carbono quiral, uma pequena equação matemática. 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais, e a metade desse número vai ser os racêmicos. Vou fazer o seguinte, eu vou só sair um pouquinho aqui, ó, para você, com mais calma, depois tirar um print de tela, para você ter um resuminho, para ajudar vocês a resolver essas questões envolvendo isomeria. Gente, no segundo ano, repare que a gente está saindo de maio, já estamos entrando em junho, e daqui a pouco você está com um pezinho lá no terceirão. E aí as coisas começam a voltar para os seus vestibulares. Esse assunto que a professora Tati trabalhou com vocês de isomeria, ele não é importante, ele é extremamente importante para o seu vestibular. Portanto, não deixe de estudar no terceirão. Comece a estudar isso agora, leve a sério, já começa a fazer as suas interações, comece a estudar bem, porque ano que vem as coisas ficam mais fáceis para você compreender. Gente, agradeço a atenção de vocês, espero que essas informações te ajudem a resolver os exercícios, a ficar mais claro essa matéria que a Tati, mas qualquer dúvida, pergunte para ela, faça as atividades para você ter esse assunto em dia. Gente, um grande abraço e até a próxima semana com a nossa revisão.